Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um Maxi Desenvolve Week, treinamento feito para vocês, equipe do comercial, executivos de contas, produtores técnicos, assistentes, marketing está aqui, financeiro daqui a pouco chega, já sei que tem mais gente participando. E hoje a gente fecha o nosso treinamento com duas áreas. A gente vai falar de captação, vai falar um pouquinho de projetos. Depois a gente tem o nosso happy hour para continuar a conversa lá fora, tá? Lembrando que o nosso objetivo é justamente abrir o diálogo com eles. E captação foi uma área da Maxi há muito tempo, né? Viveu muito bem, depois parou um pouquinho, agora está de volta, e é isso. Com novas tecnologias, com um novo gestor na área e muita novidade para vocês. Preparamos com muito carinho. Muito bem. Então, vou chamar o Ivânio para a gente começar essa apresentação. Nosso coordenador de captação. Espero que vocês aproveitem muito. Obrigado, Ivânio. Boa tarde a todos. Tarde! Bom, vou falar um pouquinho também da minha pessoa nessa área de captação. Eu estava até curioso, né? Porque às vezes eu fazia umas contas aqui e falei assim, pô, será que eu tenho 30 anos já na área? Será que eu tenho menos? Será que eu tenho mais? Aí eu lembrei que eu só trabalhei numa empresa. Aí eu fui atrás da minha carteira profissional. Porque no dia que eu pedi para ser mandado embora, era quando eu queria iniciar como uma produtora de vídeo. E estava lá, 7 de junho de 1995. Só que assim, antes de eu sair da empresa para começar a trabalhar com captação, nessa empresa, eu era líder, né, no setor de ferramentaria. Tinha 30 pessoas lá que a gente tomava conta e tal. E quando eu recebi minha promoção na empresa, a primeira coisa que eu fiz, 20 e poucos anos, ao invés de comprar um carro, eu comprei uma câmera. E aí eu tinha uma câmera, mas não tinha carro. Então, assim, o amor pelo vídeo já iniciou lá atrás, né? Então, hoje, para ser mais sincero, eu tenho, a partir dessa data da saída da empresa, 30 anos, 10 meses e 9 dias nessa área, que é uma área que eu amo muito. Eu acho que, um pouco que eu converso com vocês aqui, eu acho que dá para enxergar um pouquinho o quanto eu levo a sério essa área aqui. E é isso, né? E o que me fez vir para a Max, né? Eu já conheço o Zé também há muito tempo. O Zé, o Fabrício, o Léo, toda essa galera. E um dia eu estava em casa, isso em 2024, eu estava conversando com a minha esposa, né? Que eu estava um pouco saturado das coisas que a gente estava fazendo e tal. E eu falei para ela assim, ô minha esposa, minha linda, você está preparada para novos desafios? Ela falou assim, estou preparada. Eu falei assim, então se prepara porque alguma coisa vai mudar. E no dia seguinte, o Fabrício me ligou, né, pedindo para mim indicar uma pessoa para ele, de confiança, que pudesse coordenar a parte de captação aqui na Max. Aí ele falou assim, Ivânio, na verdade eu queria você, né? E José também, mas eu sei que talvez não seja possível. Eu falei, por que não, né? E aqui estou eu hoje com vocês aí já há um ano e pouco. Bom, isso é o que a gente tem no site em relação à captação, em relação aos equipamentos, né? É claro que aqui envolve muita coisa também que tem na Fullcine, e aquela questão, né? São equipamentos que também estão disponíveis para locação em si, mas eu vou entrar direto na nossa área para facilitar um pouco mais a nossa vida. Vamos falar de switchers, de câmera, de PTZ, conversores, vamos falar de vMix, de streaming. Então, assim, eu vou acelerar porque eu sei que o nosso tempo aqui também é curto e eu quero também dividir bastante coisa com vocês e tirar dúvida de vocês que eu possa estar sanando aqui. Hoje, a gente tem praticamente todas essas switchers. Essa switcher aqui, ó, é uma switcher 8K. Isso aqui, em si, foi um dos investimentos que o Zé fez primeiro, né, que a Max fez primeiro. Montou praticamente vários equipamentos que você pode estar utilizando em si.
Então, assim, você tem essa suíte que é uma suíte 8K, né? E eu não vou detalhar muito, porque, assim, até não perder o foco. Não adianta eu falar muito de equipamento, eu quero conversar com vocês sobre transmissão, sobre como fazer, né? Como vocês podem orçar isso. Então, eu não vou focar muito em detalhes de equipamento para facilitar a nossa conversa também, tá? Essa suíte é uma suíte 2ME, né? O que seria 2ME? Eu consigo fazer 2 cortes simultâneos nela. Então, por exemplo, às vezes você tem um show, você quer colocar, por exemplo, fazer um corte para o painel de LED central no fundo do palco, né? Você pode pôr lá um guitarrista tocando e você pode pôr o cantor nas laterais. Então, você tem 2 cortes ali simultâneos, né? Isso na sua mão. Né? Então, assim, você tem outras formas de fazer isso, mas é uma suíte que ela já é preparada para fazer 2 cortes. Ou, por exemplo, eu posso fazer um corte para o evento local, para os painéis de LED, e posso fazer um corte para o stream. Então, assim, às vezes aquela informação, o local, eu posso pagar uma câmera fechada. Uma câmera aberta, nem tanto é válida para você fazer uma transmissão local. Mas para o streaming, para o cara poder ver a grandiosidade do evento, isso já ajuda. Então, eu consigo fazer 2 cortes simultâneos também. Essas 2 suítes aqui, elas precisam de um painel de controle, que é esse aqui embaixo aqui. Então, assim, tanto uma quanto a outra, eu consigo controlar por esses painéis aqui. O que vai diferenciar, né, o tipo de evento e como que vai ser a pegada do evento como um todo. Então, assim, às vezes eu vou ter que puxar sinal de contribuição remota, às vezes eu tenho que mandar sinal para o Zoom. Então, como você vai utilizar isso, vai também usar de acordo com o painel de controle que você... Quanto mais complexo, você vai usar um painel que te dê mais opções, porque muita coisa, né, para o DTV tem que ser na mão, né? Então, assim, não dá tempo de você entrar, né, puxar um menu e trazer. Então, quanto mais na mão tiver todos os comandos, isso facilita. Então, muitas vezes, você vê que nem os painéis de emissora de televisão, por exemplo, você vê lá, são painéis gigantescos, né? Mas é porque, assim, ele tem que ter todos os recursos na mão dele, porque o ao vivo não te dá tempo de você ficar buscando menu, essas coisas. Essa suíte aqui é uma suíte, no caso, diferente desses aqui. Ó, esse aqui é um painel de controle, e essa aqui são suítes, né, as processadoras que utilizam esses painéis. Essa suíte aqui e essa suíte já é a mesa física. A própria controladora e o próprio controle e o painel já fica no mesmo equipamento, né? Aqui embaixo nós temos o Video Hub, né, que são equipamentos matrizes. Então, às vezes, a gente precisa distribuir. Eu recebo o sinal do PPT, por exemplo, recebo o principal e backup. Eu acabo distribuindo isso entre a minha área de transmissão. Por exemplo, às vezes você tem que mandar 2 sinal para o Zoom, tem que mandar sinal para o VMix. Então, ao invés de eu chegar no pessoal do vídeo e falar assim, eu preciso de 5 saídas, eu pego 2 saídas do vídeo, que é a principal e backup, né, e mando para essa matrix. E aí, se eu precisar alternar entre um e outro, eu faço isso no gerenciamento que a gente tem. Então, a gente fica praticamente com o sinal principal e backup na mão, e eu direciono qualquer coisa que precisar através das matrix. Aqui nós temos o que são a parte de sistema, né? Esse aqui é um gravador, um HyperDeck, que é 8K. Então, qual que é assim, a vantagem que ele tem? Então, ele recebe 4 sinais para montar o 8K, mas eu também tenho 4 gravadores praticamente no mesmo equipamento. Então, eu posso entrar, por exemplo, com 4 câmeras aqui e gravar as 4 câmeras no mesmo equipamento, né? E aí ele faz a junção também gravando em 8K. Porque aquela suíte que eu passei para vocês, ela também faz 8K. Né? Então, só que é claro, transmissão hoje em 8K, essa coisa toda, ainda é muito difícil de acontecer. Para falar a verdade, eu mesmo nunca fiz. Mas assim, se precisar, que a gente quer fazer um evento em 8K, vamos fazer. Tem equipamento para fazer, tanto gravador quanto suíte. Esses outros gravadores aqui são gravadores também que compõem o kit nosso hoje, né? Todos esses aqui são gravadores, né? HyperDeck, claro, mais simples que esse daqui, mas também todos fazem 4K, né? Então, assim, toda a nossa linha hoje, ela faz 4K. Esse equipamento aqui é uma câmera control.
Qual que é a finalidade dessa câmera control? Quando a gente tem muitos eventos, como show, por exemplo, dependendo da situação, o câmera ele tem que fazer um movimento rápido, às vezes ele sai de um plano, vai para outro plano, e assim, o câmera não tem tempo de chegar e ficar configurando a câmera. Então, todas as câmeras elas são ligadas através daquela suíte que eu mostrei para vocês, né? E através desse equipamento, você tem um videoman que ele fica controlando, né, íris, né, balanço de branco, tudo que envolve a qualidade da imagem da câmera vai por esse equipamento. Então, cada equipamento desse ele consegue controlar até 4 câmeras, né? Então, assim, o câmera ele só vai se preocupar em fazer o quadro. Então, o cara ele foi para o palco, tirou do palco, jogou ali em cima no cara que está fazendo o vocal na frente. Se ele estiver estourando a luz, o videoman já vai e puxa isso, né, já conserta essa. Vai ser muito mais rápido do que o próprio cinegrafista fazer isso manualmente ali no controle. Esse daqui é um conversor de fibra, onde a gente tem 8 entradas de fibra, né? Então, se precisar ter longa distância, usar fibra ótica para poder chegar ao som das câmeras, ela converte já, né, a fibra em SDI. Aqui são monitores, né, os monitores multiview 12G. Aqui é o monitor SmartScope, que é onde você tem, ele está inclusive montado ali também, né, onde você pode alternar entre a imagem de câmera e também na questão da qualidade da imagem, né? Então, assim, ali, o videoman, que é aquele cara que eu comentei, ele tem os parâmetros ali, que ele pode seguir esses parâmetros para poder conseguir corrigir a imagem melhor. Porque cada cor, cada pessoa, né, a tonalidade de cor da pessoa, isso altera o gráfico ali. E ele sabendo o que é cada situação, cada cor, vai saber se aquela imagem está saturada ou não. Então, ele tem um controle mais preciso do que do que simplesmente o olho humano, né? Então, às vezes você acha, será que aquela imagem está estourando? Ele por ali ele consegue enxergar se está estourando ou não. Pelo que eu entendo aqui, Vânio, a gente tem vários tipos de equipamentos, né? Mas eles se complementam, é isso? Sim, assim, aqui, na verdade, esse equipamento aqui, você pode até fazer um operacional por aqui, né? Só que acontece, isso aqui ele vai facilitar muito, muito a vida de quem estiver operando, né? Porque às vezes você tem, imagina, você tem 6 câmeras, 8 câmeras. É impossível o cara fazer um corte rápido aqui, fazendo um corte com 8 câmeras. A chance dele apertar um botão errado e colocar a câmera errada, ela é grande. Então, o painel de controle, ele acaba fazendo tudo isso. Tá. E, fora isso, você consegue também configurar algumas macros, né? Então, por exemplo, eu, em certo momento, eu quero jogar uma imagem, por exemplo, se eu vou fazer uma transmissão para o streaming, eu quero jogar a câmera aberta no streaming. Só que quando eu jogar a câmera aberta no streaming, se tiver indo a mesma imagem para o painel de LED, na hora que eu jogar a imagem da câmera aberta, vai entrar a câmera aberta também no painel de LED. E aí fica aquela imagem feia. Então, eu posso fazer uma macro, né, que toda vez que eu puxar a câmera aberta para o streaming, automaticamente ele me joga uma câmera fechada no LED. Então, fica aquela imagem bonita. A imagem geralzona com a imagem fechada do palestrante nos LEDs. Então, isso faz uma diferença muito grande para quem está assistindo em casa. Porque senão realimenta, fica uma coisa extremamente feia. Eu, para falar a verdade, eu já considero como feia mesmo. É claro, às vezes pode acontecer. O pessoal acabou não configurando em si, mas eu tento fazer o máximo possível para que isso não aconteça, porque faz uma diferença muito grande. Então, aqui nesses equipamentos de cima, como o Constellation, a 2ME, ali eu tenho como se fosse uma central mais reduzida, porém ela vai fazer PGM e vai fazer preview, certo? Ela já conseguiria fazer, só que sem aqueles acabamentos finos, sem muita macro, sem efeitos, etc. É uma coisa mais seca, né? Essa daqui é uma 4ME, essa daqui é uma 4ME, então essa daqui eu consigo fazer 4 cortes simultâneos. 4 PGMs. 4 PGM, independente um do outro. Aí Legal. eu posso pôr PIP no um, colocar macro no outro. Então, assim, tudo que você... às vezes eu quero PGM limpo e PGM sujo. Então, num PGM você vai colocar QR Code, GC, um monte de tranqueira, vamos falar assim. Tranqueira não, né? Um monte de informação.
Como, por exemplo, inglês, português, eu poderia fazer também. Sim, Conteúdo em inglês, conteúdo no outro PGM, português e aí, enfim, né, para coisas diversas. Por exemplo, você consegue abastecer um banco de dados que ela tem, com várias telas, onde você consegue configurar, por exemplo, são telas em português e telas em inglês. E eu faço um corte em português e um corte em inglês. Só que assim, automaticamente, quando eu puxar isso na macro, toda vez que eu disparar uma tela, no 2ME ele manda o inglês e no 1ME ele manda o português. São configurações mais complexas. Sim. E eu diria que não é todos os DTVs que conseguem fazer a configuração, porque DTV hoje, assim, você tem muita gente que se você der 40 câmeras para ele cortar, um BBB da vida, que seja, ele vai cortar, mas a configuração Sim. é uma coisa que é um pouquinho mais complexa e aí não é todo mundo que faz. Legal. Então, esses equipamentos, eles se complementam, né? Pelo que eu entendo, eu posso ter, por exemplo, um equipamento como um Constellation no rack e eu posso ter o switcher, por exemplo, o painel ou a 1ME na house, operando ali, né? Sim, legal. Sim. Você pode usar tanto essa switcher que é 8K com esse painel, quanto com esse painel aqui também. Perfeito. Né? Esses equipamentos, eles são agregados ao rack. Inclusive, o rack que nós temos montado, ele tem uma 2ME, né, e um Video Hub 20x20. E é esse rack que está montado aqui. 20x20, 20 entrada, 20 saída. Exatamente. E tem Constellation? Essa Constellation 8K, ela tem 40 entradas. Tá. Então dá para fazer 40 câmeras, então vendam bastante câmeras, até 40 dá para fazer. Mas se precisar fazer com mais, eu mando você comprar outra que é 80. E ela tem 24 saídas, são saídas chaveadas, né? Então você tem nessas 24 saídas eu posso mandar qualquer sinal também do meu input. E já na outra página, troca para gente o slide para frente. Eu entendo que tudo que está tudo que está aqui em cima está vinculado à gravação e registro desse conteúdo. Também está integrado com aqueles primeiros equipamentos, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Aí fica cartão de memória, HD, pode ter enfim, é isso, todos nuvem, streaming. Aqui, exceto todos esses aqui, eles gravam tanto em cartão SD quanto em SSD. Tá. Esse daqui ele ainda tem um dock que você pode adicionar, você coloca 4 SSD. Legal. E embaixo o controle, né? Então ali, você falou um pouco o que você controla na câmera com aquilo? Na verdade, com esse equipamento você controla praticamente tudo. Então, o câmera ele só vai se preocupar em fazer o quadro. Tá, movimento e quadro. Movimento e quadro. Então, é aquilo que eu comentei. Em shows, é muito corrido. Então, às vezes você está num plano aqui, você vira outro plano para pegar um equipamento, instrumento que seja, e você acaba sendo rápido. E no ao vivo não dá tempo de eu pedir para o cara assim, faz isso, faz aquilo. Então, o videoman já faz isso direto. E aí fica um técnico para um operador de câmera e um no switcher, é isso? Sim, são dois profissionais. Duas pessoas. Tá. Você tem um DTV, que é o diretor de TV, e você tem o videoman, que é o cara que vai cuidar da qualidade das imagens. Então, por exemplo, a gente estamos num show e aí a gente muda a cena da luz, cai luz. Você consegue subir brilho, ISO, você consegue subir todos os parâmetros ali. Todos os parâmetros que você ISO, branco, se você vai refazer o branco. A vantagem que acontece é que ele vai ter na mão todas as câmeras. Então, não tem um problema de um câmera fazer um preset e outro câmera fazer outro. Então, ele controla tudo. Legal. Bacana. E esses monitores, eles não são monitores daqueles LG, Samsung que a gente encontra no mercado. Não, é bem diferente, né? São monitores de referência. Né? Esse aqui é um monitor 12G também. Né? Então, 12G para fazer 4 8K? Faz 8K 60. 60, tá. 4K 60 quadros. Legal. E esse aqui também é um Smart View, né, que você tem todos os parâmetros também, tanto de áudio, né, porque no SDI você pode gravar até 16 canais de áudio. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo, por exemplo, várias gravações, que a gente teve no CREA, por exemplo, várias salas. Então, eu joguei os sinais de todas as câmeras que estavam vindo com áudio de cada sala, e ali eu já monitorava o tempo todas as salas aqui. Fora o monitoramento que a gente tinha por sala, né? Então facilita, né? Porque ali
Você olha pelo menos para um lugar só, você já consegue enxergar tudo, facilita, né? Legal. Mas nada melhor que você monitorar pelo fone. Queria abrir para perguntas da galera. Sobre gravadores. A cada câmera que eu tenho, eu preciso de um gravador? Depende da situação. Por exemplo, tem câmeras que você... essas câmeras a estúdio, por exemplo, elas gravam num formato sem compressão. Então, assim, não compensa a gente gravar na câmera, na cabeça, porque ela acaba utilizando muito material, né? Esse tipo de câmera aqui, ele já grava em H264. Então, por exemplo, se eu não tiver um hyperdeck para cada câmera, eu coloco um cartão em cada câmera e consigo fazer o backup na câmera, né, sem precisar ter um hyperdeck. Mas se for com esse equipamento e o cliente exigir que você grave todas as câmeras, aí tem que ter um hyperdeck para cada câmera. E aproveitando o gancho, a gente já montamos um rackzinho com 5 hyperdeck. Então, assim, a gente tem um rack normal. O cliente diz, eu preciso gravar em todas as câmeras. É bom que seja cobrado, porque a gente manda esse outro rack que só tem os hyperdeck. É justamente para gravar essas situações quando o cliente exige gravar todas as fontes. Mas se, por exemplo, eu não considerar um gravador no orçamento, o próprio SSD da câmera já tem uma certeza que eu estou com o conteúdo gravado ali. O que vai mudar praticamente agora, né, é que com os kits que nós montamos, dificilmente, eu diria que quase que impossível sair transmissão, captação sem um gravador, né? Então, os racks hoje, eles têm 3 gravadores, né? Você tem 2 gravadores desse daqui, que é o HyperDeck Plus, e um gravador desse daqui. Inclusive, uma coisa que eu tenho alinhado e conversado com o Zé sobre isso também, é a compra de cartão SD, né? Porque essa questão de entrega para o cliente ainda está sendo uma dor de cabeça, vamos falar assim, né? Manda material, aí um HD, sobe no Drive. No Drive, para falar a verdade, é uma coisa que eu nunca gostei, porque a gente tem essa situação do cliente falar, tem um mês de validade o material no Drive, né? E daqui a 6 meses ele fala assim, não estou conseguindo baixar. Aí você vai falar que tirou, ele vai achar ruim. Então, assim, a questão a gente vai colocar provavelmente em prática isso, de mandar um SD, um cartão SD, né, que o custo dele, perto do SSD, é bem inferior, então já dá para agregar no orçamento, né, e aí acabou, a gente coloca no notebook ali, dá um play, tá vendo aqui o material gravadinho e tal, seja feliz. Né? Eu acho que, para mim, tem que ser dessa forma, entendeu? Porque essa questão de ficar armazenando material aqui não dá certo. Aqui, eu tenho alinhado muito isso com a Amanda também, a gente tem conversado a respeito de montar o kit para o comercial, né? Para facilitar, porque eu sei que a maioria de vocês não tem esse conhecimento do que precisa para um evento, né? Então, às vezes, eu recebo aprovado, aí eu olho assim e eu falo assim, se eu mandar aquilo que está no aprovado, o evento vai faltar coisa, né? Então, para facilitar essa questão de equipamento, de saída de equipamento, e principalmente para vocês estarem precificando isso, a gente montou esses kits, porque o que vai mudar, o rack, ele vai ser sempre praticamente o mesmo, né? O que vai mudar é a quantidade de câmeras. Então, fechou um evento com 2 câmeras, com 3 câmeras, com 4 câmeras, né? Isso que vai alterar em si o custo para vocês, mas dentro daquele valor já vai estar lá o gravador, monitor, a suíter, então essas coisas, né, a gente não vai ter essa dor de cabeça. A minha ideia é facilitar a vida de vocês em relação ao orçamento, porque eu sei que, como não fazia parte do portfólio da Max em si, de um tempo para cá, então isso acho que ajuda muito a questão de valores em si. Então, aqui, isso que eu falei, um outro detalhe aqui. A gente tem aqui nesse rack já um áudio to SDI, né? Então, o que acontece? Foi para o evento, vai ter que gravar o evento. Legal. Então uma tradução e vai ter que gravar em inglês.
o rack ele já vai estar preparado para receber mais uma língua. Então, se você precisar gravar o áudio em inglês, ele vai estar preparado para isso. Porque isso é uma dor de cabeça, porque quando tem tradução, isso sempre aparece na hora que você está montando e nunca isso é previsto. A gente acaba descobrindo isso na hora do evento, na hora que está montando ali, que às vezes o diretor técnico vem e fala para você, tem que gravar a tradução também. Então, ele já tem aqui um conversor, e esse conversor ele já é interligado com um gravador em específico, né, para direcionar essa gravação, né? Então, você consegue gravar as duas línguas já, isso de praxe, né, no evento, sem precisar ter manobras em si no evento. Aqui a parte do PET, né, que a gente está finalizando essa parte, que é a parte de conexão, que eu também quero facilitar. Esse monte de equipamento aqui, vocês não têm noção como que é isso atrás para fazer conexão dos cabos. É extremamente chato conectar equipamento sem esse PET aqui. Então, para facilitar a vida do meu DTV, do assistente, do câmera que estiver montando isso na estrada, eu mesmo estou montando, então a ideia é terminar todos os PETs no futuro próximo, mas eu diria que isso aqui é um trabalho quase que artesanal, então vai um tempo, a gente tem 2 racks já montados, 2 racks iguaizinhos a esse, então, mas é um cuidado que tem que ter, porque outra, você acaba não conectando o cabeamento diretamente no equipamento, porque assim, o cabo SDI, às vezes tem um pino positivo ali, se ele estiver fora de lugar em si, ele pode acabar destruindo, literalmente destruindo a saída ou a entrada do equipamento. Então, com esses PETs aqui, você não conecta nada no equipamento. Então, a vida útil do equipamento ela é bem maior. Pelo que eu entendo, esse é o caro que sai barato, né? Porque quando a gente trabalha com todas as possibilidades de montar um orçamento e começar a trazer equipamento, tudo vai ficando caro, vai ficando caro, vai ficando caro. É isso. Aí geralmente o cliente manda tirar porque você pôs, ele não pediu e tal. Nesse caso da gente vender um rack, por que eu falo que ele é o caro que sai barato? Porque o diretor e o DTV, eu entendo que ele pensa que ele tem todas as possibilidades na mão, né? Fecha aqui, corta ali, grava aqui. E quando você dá um não para ele porque você não pôs um item, às vezes ali já mora um grande problema, porque ele conta com aquilo, ele só não te falou. Quando você manda um hack para ele, quer dizer, você já dá todas as possibilidades criativas e, pelo que o Matheus falou, era aquilo, né? Do tipo, pô, eu posso gravar na câmera? Lembrando que sempre quem tem um não tem nada, quem tem 2 tem 1. Então, aqui eu acho que, além da segurança nossa, de poder falar, claro, eu tenho aqui, eu faço aqui, eu posso aqui, já está configurado, é também da gente prever tudo que pode acontecer lá na frente. E quando a gente está falando de eu tenho 1 hora ou eu tenho 1 tarde para fazer um orçamento, muitas vezes eu vou acabar esquecendo de pôr algum item ou não pensar na parte de áudio, porque, né, a gente está falando de captação, muitas vezes o que vem na mente é vídeo. Agora, pelo que eu entendi, você também jogou no hack, você jogou rede e você jogou áudio. Então, assim, não tem nada que não seja possível fazer aí, a não ser uma limitação de gravadores. E aí, tudo bem, você põe externo, você pode trazer mais. Mas o mínimo para dar segurança é isso, né? Então, é o caro que sai barato, porque eu entendo que você está otimizando o preço aí também, né? Sim, sim. E até nessa questão, né, de áudio, por exemplo, só um exemplo claro foi o CREA. O CREA, depois que abria a plenária maior para 6 salas, eu tinha cada sala com a sua câmera recebendo o áudio da sua sala, né? E aí, através do cabo SDI, eu fazia um backup num HyperDeck, né, lá na House Mix, de todas as salas. Então, tinham 6 salas, 6 HyperDecks gravando o áudio da câmera, que vinha pelo SDI embedado. Fora isso, como o sistema estava todo via Dante, eu recebi as 6 salas via Dante, né, desembedei esse áudio, na verdade, converti esse áudio do Dante para SDI, né, e gravei no outro HyperDeck um backup. Então, tinha gravação na câmera, backup da câmera com áudio embedado no HyperDeck
e gravação do áudio via Dante, porque imagina, eu podia ter comodidade de falar, vou receber tudo via Dante aqui na House Mix, não vou precisar mandar áudio para as câmeras, não podia fazer nada. Mas se me cai o Dante, por exemplo, eu fico sem áudio em lugar nenhum. E aí eu estava frito, né? Então, assim, eu acho que pecar por excesso, principalmente em áudio, né? Eu sou muito chato com essa questão de áudio, porque, por exemplo, numa palestra, se você não tiver uma imagem, a imagem, por exemplo, congelar e o cara continuar falando, você consegue ter alguma coisa, uma noção do que foi dito, né? Agora, se você não tiver o áudio, aí fica difícil, entendeu? Então, você compreender. Então, mesmo eu sendo do vídeo, mas eu sempre né, me preocupo muito com a questão do áudio. O vídeo sem o áudio ou com o áudio chiando, hammer, etc., baixo, alto, né? Tudo atrapalha a percepção do vídeo depois. Agora me conta, quantas câmeras você tinha aí? Aquele hack dava conta de fazer esse evento? Conta um pouco da realidade dele. Esse aqui foi um orçamento que foi feito para essa câmera, que é a câmera estúdio, né? Só que assim, pela complexidade do evento em si, que eu vou até explicar um pouquinho mais para frente, eu optei em usar as câmeras novas, que foram as câmeras que chegaram no final do ano agora, que é as câmeras Ursa. Mas aqui a gente tinha 6 câmeras, né? Quando viraram 6 salas, no primeiro dia, na abertura, e no segundo dia, na parte da manhã, eram 4 câmeras fazendo cada uma o seu ponto aqui, ó, tem uma daqui, outra aqui na frente. Então, cada ponto dessa passarela aqui, a gente tinha uma câmera e tínhamos 2 câmeras no gimbal, né? Isso quando era uma plenária aberta. Quando fecharam, viraram 6 salas, a gente também tirou os gimbals e viraram mais 6 salas com câmera Blackmagic. Pelo que eu estou vendo, você tem Libras ali no cantinho, né? Tenho. Você está fechado no PIP, né? Essa Libras foi até uma situação de última hora, não tinha nada programado. Só que o cliente ele resolveu fazer uma disposição aqui do palco, onde a câmera que estava aqui, ela estava morta. E aí o cliente falou assim, mas não tem Libras, tal. Eu falei, olha, eu tenho uma câmera ali que eu não vou usar ela para nada. Se você simplesmente quiser virar, né, a intérprete de Libras para lá, eu consigo abrir um PIP. E aqui foi justamente isso que aconteceu. Eu abri um PIP no 2ME, no segundo corte, que não sujou o meu corte principal. Então, eu alimentava o corte do 2ME com o corte do 1ME. Então, eu só sujava com Libras, né? Então, tudo que eu cortava no 1ME ia para o 2ME e eu abri o PIP de Libras no 2ME. Qual que é o significado de ME? É o corte simultâneo, né? Tá. Você ter um corte no 1ME são a quantidade de cortes que você tem... PGM. De PGM que você tem na Twitter. E você falou mais uma palavra aí, PIP. Alguém não sabe o que é? Vamos explicar? Manda aí. PIP é a janelinha que você abre, né? Nesse caso aqui, tinha que ser um PIP invasivo, que é aquele que a gente não tem o recorte da pessoa no Chroma. No Chroma. Então, foi aberto aqui. PIP é Picture in Picture? Imagem dentro da imagem, né, PIP? Exatamente. Legal. Eu avancei, aí você volta. Vocês têm alguma pergunta em relação aos hacks? Que acho que é o último assunto que a gente estava falando. Era hack, né? Acho que está frisado aqui. Pergunta sobre... acho que custo não, né? Acho que custo não entra agora. Mas quais tipos e por quê ou como? Gente, para vocês, tá? Alguma pergunta em relação ao hack? Tá tranquilo? Gente, vocês são muito quietos, eu estou começando a ficar com medo. Se o pessoal começar a descer na cadeira assim, ó, piorou. Ontem eu falei pro Ivânio que vocês estavam super engajados. Aí hoje... Bom, vamos falar de câmeras. Hoje na Max, a gente tem... Essa aqui é a principal que tem indo para os eventos. A maioria dos eventos que nós temos fazendo está sendo com o Estúdio 6K. Essa é a Ursa Broadcast G2, que é essa belezura que nós compramos, né, 6 agora no final do ano. Essa aqui é uma outra Ursa que nós temos na casa também,
mas não é tão utilizada porque, assim, ela tem praticamente o mesmo efeito que essa daqui, pela questão das lentes, né? Então, dependendo do evento, não compensa eu mandar essa figurinha aqui ao invés de mandar essa. Se o cliente está pagando estúdio, a gente tem que mandar estúdio mesmo. Então, essa daqui a gente acaba não utilizando muito. Essa daqui é uma outra Blackmagic, que é a 6K, que a gente usa muito para gimbal, quando o cliente quer que a câmera do gimbal também seja Blackmagic. Temos duas câmeras aqui, que é a FS7 e a FX9, são câmeras que a gente usa na captação, mas é difícil. Isso é mais quando o cliente ele quer, ele tem a preferência por essa câmera. Então você acaba utilizando essa câmera, mas não é o normal utilizar. É muito utilizada na publicidade, o pessoal da Focine loca ela praticamente direto, que é um dos motivos também que a gente não pode estar usando muito, porque já que sai muito para locação, né, e o cliente não está pagando no FX9, não tem o porquê a gente acabar utilizando ela. Mas é uma câmera também de excelente qualidade. Essas duas câmeras aqui são câmeras que a gente utiliza principalmente no gimbal, né, que a gente tem até aqui uma demonstração delas aqui. E também a qualidade também é indiscutível em relação a isso, a facilidade. Por que a gente opta mais em usar as Sonys do que em relação a 6K? A questão de bateria e cartão. Então, assim, a Sony ela te dá uma qualidade muito bacana e a bateria e peso, principalmente, em relação à questão das Blackmagic. Então, você imagina, né? Mais para frente eu vou falar um pouquinho do gimbal, aí vocês vão ver um comparativo melhor. Vamos falar em lente, né? O que acontece? Hoje, para a gente trabalhar com a Studio 6K Pro, praticamente a gente tem que sair com um kit de lentes, que é o 1635, 2470 e a 70-200. Né? O que acontece? Qual que é as dificuldades que nós temos em relação a isso? Se eu estou com a câmera com a 70-200, por exemplo, e eu preciso fazer um plano aberto, eu não vou conseguir. Eu teria que trocar a lente para poder utilizar um plano mais aberto, que seja uma 2470, uma 1635, que seja. Então, são lentes que a gente acaba tendo, a gente acaba ficando limitado na questão dos planos, né? Então, assim, o que acontece muito? Tem evento que a gente, Ivan, tem que fazer a transmissão com uma câmera só. A gente tem que chegar para o cliente e falar para ele assim, qual que é a ideia da sua transmissão? Você quer uma transmissão com plano aberto, mostrando o painel de LED? É claro que eu já falo para o pessoal, para os meus câmeras, já sugeri isso para o cliente, porque facilita a vida dele. Porque assim, a gente não vai conseguir fazer um plano fechado, um plano americano que seja, e um plano aberto com a mesma lente. Então, isso aqui dificulta muito, né, essa questão de você estar utilizando essas três lentes para fazer um mesmo evento, porque você vai ter que cambiar. É como se fosse o fotógrafo. Quer fazer um outro plano, tem que trocar a lente, né, e para poder fazer a foto. Né? Então, você acaba ficando limitado. Essa é a diferença de você ter uma lente. Né, essa lente aqui é uma lente 30x da Fujinon, e a gente consegue ter todos esses recursos na mesma lente. Eu tenho tanto o plano aberto quanto o plano fechado. Então, isso possibilita muito. Às vezes você quer fazer... No ano passado, a gente fez um evento internacional, que o pessoal pediu para o Léo uma câmera que tivesse um zoom. A gente teve que correr, mandar uma outra lente, porque tem uma lente que faça zoom para essa daqui também, que é uma 1880, e você consegue colocar o comando de foco e zoom nela. Mas, assim, a gente tem uma lente dessa. Né? Então, você imagina se você tem um evento com mais de uma sala, ia complicar muito. Então, isso vai ajudar muito nessa questão das lentes também. Então, assim, a diferença, né, que vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui, ó, é para ter uma noção na questão de abertura de lente. Né? O que você tem, né, porque, só voltando aqui, ó. Vou botar... Aqui, ó, você tem a metragem das lentes, né? Você tem uma 1635, 2470, que é a distância focal, né, em relação à lente.
E nesse quadro você tem um parâmetro do ângulo que ela abre, né? Então, uma 8 milímetros ela vai abrir em média... Uma 8 milímetros ela vai abrir em média 180 graus. Aqui, ó, nessa visão aqui de 46 graus, seria mais ou menos a visão que você tem do seu olho, né? Não que a abertura do seu olho seja em média 46 graus, ela vai de 45 a 60 graus, né? A parte que você enxerga, que é a parte principal da sua visão. A abertura do seu olho vai dar em média 160, 170 graus em si. Mas isso, se você tiver com uma lente 50 milímetros, por exemplo, o que você enxerga na câmera seria muito parecido com a visão que você tem no seu olho, né? Então, um exemplo claro dessa distância focal aqui é como se fosse um binóculo. Se você catar um binóculo e puxar a lente para frente e para trás, ali a distância que você tem, quanto mais você distancia, né, menor fica o plano em si. Então, a mesma coisa aqui. Quanto mais você distancia aqui, ó, se eu chegar nessa distância aqui de 200 milímetros, né, menor fica o plano. Aqui tem uma grande diferença em relação às duas lentes aqui, né? Essa é a lente da Studio, que é a lente EF, que é uma lente Canon, onde o foco, né, o foco e o zoom ele fica na mão. Isso não é automatizado. Então, assim, o tempo todo, praticamente, dependendo do evento, né, o câmera ele tem que ficar ali, né, agarrado na lente para poder fazer o evento acontecer. E, às vezes, acaba ficando muito desgastante, mas, assim, Ivânio, não funciona bem essa lente? Funciona. Se você pegar eventinho de palestra, congresso, que você tem muita coisa acontecendo no palco ali, que você não tem muita performance de palco, você não tem muita subida de palco, né, púlpito, por exemplo, normal, você vai acabar utilizando bem ela, como a gente utiliza, e dá certo, né? Então, assim, não é que seja uma lente, vamos descartar. Não, é a lente funcional, né? Mas tem situações, que é a próxima tela que eu vou mostrar para vocês, que acabam ficando, você tendo uma dificuldade maior. Aqui, o que acontece? O foco está aqui, né? O zoom em foco está na mão do cinegrafista. Aqui, diferentemente, você tem o foco e o zoom aqui, né? Então, assim, facilita muito essa questão de você ter o controle e o comando do equipamento. Aqui é um exemplo claro, que se a gente usasse esse tipo de lente aqui, que é a lente da Studio, que é a lente F, a gente teria uma dor de cabeça. Aqui, por exemplo, o palestrante está aqui. Eu vou usar essa câmera aqui como referência. O palestrante está aqui. Se ele avançar para lá, o que acontece? A lente ela está naquela distância focal que o cara fez o foco. Se eu avançar 1 metro à frente, eu perco o foco. Aí você imagina o palestrante indo de frente para aquela câmera, andando, e o cara tem que trazer o zoom na mão e o foco. Então, aqui ia dificultar muito a vida do cinegrafista, né? Ele consegue fazer, mas assim, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com o cara andando e fazer o quadro, né? Porque esse controle de foco e zoom, ele não fica naquela mesa de controle que eu falei para vocês, porque essa lente é uma lente manual, então vai ter que ficar na mão do cinegrafista, né? Então, o que acontece? Né? O risco de você perder o foco nessa caminhada, ele acaba sendo grande para esse tipo de palco, né? Porque você tem os palcos tradicionais que você tem, que o cara anda para um lado e para o outro, não tem tanto problema. Mas quando tem esse formato de passarela, é bem complicado. Por exemplo, um desfile. Você vai fazer um desfile com esse tipo de lente, né? A mulher começa a desfilar, ela está num plano aqui e outra. Desfile não é que nem palestrante que vem devagarzinho, não. A mulher vem naquela pegada, o homem que seja, né? E aí você não vai ter tempo de fazer. Então, assim, em desfile, se a gente tem uma câmera dessa, por exemplo, eu sempre vou sugerir de colocar essa câmera na lateral, para pegar... vamos pegar a lateral, porque senão você não vai conseguir entregar um trabalho decente, entendeu? E aqui, com a lente, com o zoom eletrônico, é diferente. O que acontece? Quando a gente monta a câmera, a gente fecha todo o plano,
faz o foco. Abre todo o plano, faz o foco e trava o foco. Então, tudo que entrar e sair naquele plano ali está focado. Então, você pode andar à vontade, você pode voltar, recuar, ele pode abrir e fechar o zoom, que ele não vai perder o foco. Então, isso facilita muito, muito a nossa vida. Aqui, alguns acessórios que você pode dar movimento para a câmera em si. Esse cara aqui é o gimbal, que é esse figurinha aqui, né? Isso aqui era muito utilizado quando a gente ainda não tinha esse estabilizador, né? Então, o Steadicam, ele foi e ainda é muito utilizado. Só que acontece, isso aqui pesa, dependendo da câmera, pode pesar entre 20 e 30 quilos. Aí, para um evento corporativo, imagina o cidadão, eu tenho que ter 3 caras para operar o Steadicam, para fazer um evento, para revezar, porque é meia hora. O cara fica meia hora. Eu já fiz outros eventos com o Stead, e você tem que ter 2 caras ali para poder revezar um com o outro, porque senão você mata o cidadão, né? Então, é bem complicado. O gimbal, ele chegou e praticamente tomou conta da situação. 3 quilos em média, e vai depender muito da câmera. Então, você tem uma facilidade muito grande, né, de utilizar. Inclusive, hoje, né, se você assistir o Fantástico, você vai ver que tem vários movimentos, né, de câmera no Fantástico que está sendo feito com gimbal, né? Então, até as emissoras hoje, elas viram que não tem para onde fugir, que a facilidade e o plano que você tem com ele é muito mais fácil e muito mais prático, né? Por exemplo, lá no CREA, a gente não tinha câmera para fazer plano aberto. Então, o que acontece? Eles faziam um plano aberto em movimento, né? Fazendo uma geralzinha de palco, porque eles montaram o palco, ao invés de montar de uma forma que desse para uma das câmeras fazer a geral, não, eles optaram de uma forma que você não tinha câmera geral para fazer. E aí a gente fez a geral com gimbal. Então, assim, premiação, imagina, você vai fazer premiação, né, coloca um gimbal no orçamento, porque o que acontece? Pô, o cara vai anunciar o premiado, o cara vai levantar da mesa, feliz da vida, né? Aquela emoção do cara levantando da mesa, é legal você mostrar isso. Então, se você está engessado ali, só com 2 câmeras praticamente, né, você não consegue mostrar a reação das pessoas. E, assim, para quem está vendo ali, beleza, mas e para quem está assistindo em casa? A família da pessoa. Pô, a família da pessoa, né, está lá esperando o pai, a tia, o tio ser premiado, assistindo pela internet. Quando vai ver, está no palco recebendo, porque você não pegou emoção, você não pegou nada. Então, assim, gente, premiação, se possível, sempre faça essa sugestão para o cliente de usar o gimbal, né? Premiação, se você vai ter celebridade. Então, assim, o gimbal, ele é um coringa que ele pode ser usado de várias maneiras. Ele chega aonde as outras câmeras não chegam. E ele vai salvar você uma hora que você não tiver imagem nenhuma para fazer, né? Às vezes o cara sobe no palco, o cara às vezes foi lá buscar um microfone, consertar o microfone, e o cara vai ali, ele vira, ele tem uma imagem da plateia, ele tem um outro detalhe. Então, isso facilita muito a vida e a entrega do nosso produto. Restante, o dolly, né, que tripé, eu não vou nem falar, porque tripé acho que já é bem tranquilo, né? O dolly, seria as rodinhas do tripé, tem um ligeirinho, grua Camete. Camete é a marca, né? Então, grua também é uma outra coisa que fica bem bacana, dependendo da situação que você quer apresentar, em eventos que você tem que valorizar o evento como um todo. Você mostra todo aquele plano por cima, ele varrendo a plateia, por exemplo, mostrando o palco. Então, é uma coisa bem bacana. E o custo de grua hoje, ele não está tão elevado. Acho que a gente consegue negociar valores com fornecedores. E, se eu não me engano, acabou de chegar um outro parceiro, né, com a Max agora também, que vai ter movimentos de câmera. De fato, o que a Fullcine tem para entregar de movimento? O que acontece? De movimento, a Fullcine ela tem um parceiro
que eu não me recordo agora, para falar a verdade, porque eu não... Normalmente essas tratativas o Japa mesmo faz, o próprio comercial lá da Focine faz. Eu sei que parece que chegou um outro parceiro, agora que estava dando um caminhão ali, né, movimento, então... Ivani, desculpa interromper, sou eu aqui, o Bruno. Oi, Bruno. O nosso parceiro se chama Next Move. A gente tem outros parceiros também, mas a Next Move, a Bruna da Next Move, ela tem vários movimentos, inclusive todos que estão na imagem aí. Então, a gente não tem interno a gente tem pouca coisa, vai ter uns dolly com rodinha, um Dana Dolly, mas coisas complexas que nem isso aí, a gente pega com esse parceiro. Obrigado, Bruno. A Next Move, o que pega só é a questão da disponibilidade, porque como é o nosso maior parceiro e uma grande empresa, às vezes acontece da gente não conseguir todos os equipamentos com ele, por isso que a gente conta com outros parceiros também, tipo a Elétrica, a Fábrica, a Spec, enfim, toda essa galera que tem bastante equipamento de maquinária. Então, assim, mais para vocês terem uma noção, para quem também não tem esse conhecimento na parte de movimento, tem outros, tem slider, tem outros equipamentos também que fazem, mas eu coloquei mais para ilustrar e vocês também terem uma noção do que a gente pode ter de movimento de câmera. Esse é eu diria que é o arsenal que nós temos de PTZs aqui na casa. Essa aqui é uma PTZ, a FR7, é um sensor de cinema, então eu diria que em termos de PTZ, é a top do mercado, né? Você pode trocar a lente dela, então... eu diria o seguinte, quando você quer tirar uma imagem diferenciada, uma imagem bacana, uma textura bacana, uma textura de cinema, que é o mesmo sensor da FX6, então, assim, é uma câmera top para você fazer isso, né? Tanto é que a gente fez alguns podcasts com ela também, mas, assim, no meu coração doía pela utilidade e no coração do Zé também, então a gente acabou trocando elas. Mas é uma PTZ maravilhosa. Vamos sortear um espeto de frango para quem respondeu o que significa PTZ. Microfones. Não? Não, você não vale. Não, só comercial. PTZ. Difícil, né? Porque a gente vê tanto escrito e vende, fala, mas são termos que depois, se a gente precisar, é importante ter, né? Não? Dou-lhe uma? Vai. Microfone. Será que ele vai ganhar? Pan, tilt e zoom. Pan, tilt e zoom, é isso? É? Vou pegar o espeto. Parabéns. Então, assim, o que acontece? Em alguns casos, né, mesmo no aprovado, estando a FR7, teve algumas situações que eu não mandei a FR7, porque às vezes você ia pendurar numa estrutura que é um local de risco, por exemplo, e dependendo do que ela ia fazer, as outras câmeras já fazem. Todas as câmeras que nós temos aqui, elas já fazem o 4K, mas, por exemplo, para você pendurar uma câmera, uma BRC X400, a 80, como eu costumei chamá-la aqui também, são câmeras... Essas câmeras aqui, por exemplo, ó, até para ver aqui o tamanho dela, essa daqui é a FR7. Olha o tamanho da BRC do lado ali. Agora, imagina se a gente coloca, aqui não dá para ver a 160 que está ali, mas são câmeras grandes, então, dependendo da situação, para você pendurar ela no box trans, então, assim, tem que tomar um certo cuidado e, principalmente, né, o custo dela. Então, dependendo da situação, né, a maioria das vezes, as câmeras menores não perdem nada, mas, é claro, tem diferencial, essas câmeras... Tem câmera que tem entrada já de fibra, então você pode mandar, tem câmera que faz 12G. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse detalhe das câmeras em si, mas eu diria que assim, a gente tem PTZs para todos os gostos, né, e ocasiões. Mas, já falando de detalhe, já que a gente sorteou um espeto, queria fazer outra pergunta. Só não vale para o Gabriel. O que significa pan, tilt e zoom? Parece besta, mas às vezes... Não... Pan vem de... Hã? Não, tem que falar, só vale quem fala no microfone. Hã? Quem? Vai. Panorâmico. Tilt. Sei. Vai ter que dividir o espeto.
Hã? Não tá saindo na gravação. Vai. Vertical. Vertical. E zoom? Hã? Aproximação, né? Enquadramento ali. Distanciamento. Perfeito. Acho que são pontos fundamentais para falar disso, né? 12G a gente talvez não precise explicar. Agora, a gente está falando em tráfego de dados, né? 12G a gente está falando de tráfego de 6G, quantidade 12G. de informação no cabo, tá? Controladoras, né? Então, a gente tem esses 3 modelos de controladoras na casa. Essas duas aqui são Panasonic. Os recursos que você tem nessas controladoras, assim, são coisas, né? Você controla praticamente tudo que você precisa, todos os presets. Então, isso facilita muito em ocasiões que você precisa ter mais de 3, 4, 5, 6 câmeras, todos os parâmetros. Uma dúvida de PTZ? Dúvida sobre custo. É mais caro alguma delas aí? Por quê? A FR7, a 160, 150 são câmeras, eu diria que tem um custo mais elevado pela questão da qualidade que elas entregam e também do recurso em termos de você configurar a cor, tudo. Então, a questão da lente também da FR7, né? Tanto é que eu acabei não colocando mais a FR7, até mesmo no podcast, porque às vezes você tinha uma situação de locação e às vezes estava travada lá. E isso para a empresa, porque eu tenho que ver essa situação da empresa. Então, assim, é legal deixar tudo com FR7, é legal, mas assim, a outra atende? Atende, né? Então, eu não posso deixar de locar, a Fullcine locar um equipamento, né, para me deixar ele travado no podcast. Isso é só um exemplo em si. Em questão de preço e custo, a gente está falando de que ordem de grandeza? 1.000, 10.000, 1 milhão? Quanto que está saindo uma câmera dessa? O que acontece? Eu não tenho o valor exato, né, que tem na planilha da Fullcine, né, que acho que também tem na planilha da Max, mas eu diria que, acredito que pelo menos 50%, em média de 40% a 50% a mais nos valores da FR7 e da OE160. Tá, então a FR7 com certeza é bem mais cara que a restante. Sim, e a questão da FR7 é uma câmera que no mercado brasileiro são poucas empresas que têm. Tanto é que o Dimas tinha um projeto também aqui orçado aqui para o Brasil, né, uma quantidade elevada de FR7, mas assim, você não encontra. Então, são poucas empresas que têm a FR7 para alocação no Brasil em si. E a Max é uma delas, com 6 unidades. Mickey? Não são só essas mesas que funcionam nessas câmeras. Aquela, por exemplo, ali, ela funciona também para controlar ela? Ou não, só então, essas? vamos lá. Essa mesa, na verdade, a gente controla toda a suíte de corte, os cortes em si. Você consegue configurar, né? Você tem até um manchezinho aqui, ó, tá vendo? Ó, uma alavanquinha. Você até consegue configurar a PTZ para você fazer o comando nela, zoom, né? Só que acontece, todos os recursos que você precisa, você não tem. Então, ali você vai ter controle de movimento, né, com essa mesa aqui. Agora, tem outras controladoras no mercado que são, eu diria que controladoras paralelas, genéricas em si, que também fazem o controle, porque o protocolo de comando, que é o VISCA, você consegue ter em outros equipamentos. Mas todos os recursos que você pode ter na câmera, né, de você configurar a câmera, cor, tudo você praticamente vai conseguir só com as mesas originais delas, da própria marca. É claro, uma mesa Sony, você consegue recursos bacanas com a Panasonic, mas você fica restrito a alguns recursos. E aqui no estúdio hoje a gente está usando qual modelo? Nós temos aqui 3 câmeras, que é a OE160, que é uma aqui, tem 2 lá no fundo. Temos a FR7 aqui, que é bem bacaninha. E temos também a BRC X400, que é essa pequenininha aqui. E em termos de qualidade... Deixa eu ir aí do seu lado. Em termos de qualidade,
essas câmeras PTZ, elas perdem muito para aquelas outras que você mostrou no início, que não são remotas, digamos, em termos de qualidade mesmo, não tanto de movimento. É claro, a entrega da FR7 ela vai ser sempre diferenciada, né? Em termos de qualidade, ela não, ela vai te entregar uma imagem que as outras não entregam, né? Agora, as 160, que são essas que nós estamos utilizando aqui, e as outras, né, a imagem delas já é totalmente aceitável. Então, o que acontece? Em muitos eventos, a gente trabalha com uma câmera dessa como geral, por exemplo, né, e você faz o balanço com as câmeras, com as outras câmeras que você tem. Então, é claro, quando a gente fala em PTZ, se você sair do mercado da primeira linha, e você, por exemplo, entrar no AliExpress, ou que seja no Mercado Livre, você tem vários modelos de PTZs, né? Algumas até tem uma entrega legal, né? Mas nada melhor do que você trabalhar com o que é de melhor. E essas, então, dá para a gente falar que são as top de mercado? São as pra top do PTZ. mercado. Legal. São as top do mercado. As 160, né, são poucas empresas que trabalham com essa a qualidade de PTZs que a gente tem aqui na Max. Eu diria que eu não conheço, né, aí no mercado quem possa ter e bater de frente. Pode igualar. Alguém pode ter igual, mas assim, acima da gente, porque o que tem de melhor em PTZ, tanto da Sony quanto da Panasonic, é o que a gente tem na casa. E para não falar que a qualidade é ruim, hoje já se usa PTZ, inclusive, no cinema, né? Sim, exatamente. A que é utilizada em cinema está ali, né? Então, tem muitas situações, ela é justamente por causa disso. Tem muitas gravações, por exemplo, que você usa as câmeras da Sony, a FX9, a FX6, e eles tinham uma dificuldade, porque dava muita diferença usando outras PTZs. E essa figurinha aqui, ela veio, a FR7, ela veio e supriu essa necessidade. Então, hoje você tem uma qualidade, né, igualada em relação às câmeras. Vamos falar um pouquinho de conexão vMix, né? Hoje uma coisa que eu tive muito problema quando eu cheguei aqui na Max é da questão dos servidores, né? Então, toda vez que a gente ia ter um evento que entrava o vMix, eu ficava meio que desesperado, porque o que acontece? Os servidores da Max, eles são utilizados para todas as finalidades. Então, se você vai ter Resolume, vai lá o servidor com Resolume, aí volta para a Max, vou precisar para o vMix. Aí, que placa que você precisa? Preciso da placa Decklink do 2. Ele vai lá, abre o servidor, coloca a placa. Aí volta o servidor do vMix, vai para o Resolume. O Resolume não vai precisar da placa SDI. Tira a placa SDI e põe a placa HDMI. Então, resumindo, os primeiros eventos que eu fiz quando eu cheguei aqui na Max era um desespero. Todo evento tinha um problema com o vMix, né? Que dava pau, que não funcionava. Então, eu sugeri para o pessoal, sugeri para o Léo, falei, Léo, pelo amor de Deus, eu preciso que você compre um equipamento. E aí a minha sugestão foi ele comprar esse deck externo, que ele tem um papel, praticamente o que você tem no servidor torre, né, onde você tem as placas conectadas lá, você tem nesse equipamento. Então, assim, a gente tem esse equipamento, e aqui todas as conexões que você teria no servidor, você tem aqui também, e ele é ligado via Thunderbolt. Então, o que acontece? Hoje, a gente, quando fala em vMix, mandar o servidor vMix. O que a gente manda hoje é um notebook com Thunderbolt e esse deck, que é o deck que está aqui, inclusive, né? Só para vocês terem uma noção. Esse cara aqui, ó, tá vendo? É o cara que faz hoje os nossos vMix. E aí, resumidamente, eu não tive mais problema com vMix. Então, tudo que eu preciso, ele me entrega, né, e com notebook. Isso facilita muito na questão também do espaço, né? Quando você vai, dependendo da house mix que você vai montar, você imagina, eu tenho um servidor torre, um monitor, um teclado, um espaço para o mouse. Então, para mim montar o backup disso,
só o VMix ia ocupar praticamente quase que 2 metros de house. Né? Então, aqui eu tenho um notebook, deixo isso aqui viradinho do lado atrás, então eu tenho 2 notes aqui, eu consigo fazer o VMix que eu preciso. É claro que eu também mudou um pouco o conceito do que alguns eventos que eram feitos, onde todo o gerenciamento da imagem, o pipping, tudo que tinha que ser feito, era feito também dentro do VMix. Com a aquisição das novas switches, né, e também com os DTVs sabendo fazer isso, muita coisa a gente faz isso na própria Atem. Né? A gente faz esse processo na Atem e deixa o VMix somente para sujar a imagem, que é colocar logo do cliente, nome do palestrante, essa coisa toda, e streamar, e subir. Né? Então, que isso é uma prática do mercado. Hoje, ninguém fica apoiando tudo dentro de uma máquina VMix. Então, o pessoal fazia muita questão de usar o VMix para todas as fontes. Né? E aí, o que acontece? Se ele parasse, a sua transmissão ia embora, o seu REC ia embora, então você perdia praticamente tudo. Então, eu mudei esse fluxo, né, que é o fluxo que eu estou acostumado a trabalhar fora também, estava acostumado a trabalhar fora, e com isso a gente acabou não tendo mais problemas em relação a isso. Então, é isso. Hoje, o VMix, mas podem continuar colocando no orçamento de vocês servidor VMix. Não deixa de ser um servidor, né, a única diferença é que a gente tem um deck externo. Né? Então, aqui eu tenho a garantia, porque o Note ele foi feito para transporte. Então, você imagina, toda vez que ia um servidor, aí no caminhão balançou, a placa não estava encaixada direito, então, assim, a gente tinha um problema seríssimo em relação a isso. Então, essa parte aqui a gente acabou resolvendo com esse equipamento e já estamos adquirindo mais também para poder a gente ter e atender mais de 2 eventos simultâneos. Essa é a placa que nós temos ali dentro. Né? Aqui, então, assim, é uma placa 8K, você consegue fazer 4 sinais. É que nesse case aqui a gente tem somente uma, mas a gente já colocou aqui mais uma segunda placa, trabalhando com 4 entradas e 4 saídas e usando 23% do notebook. Então, assim, bem tranquilo, né? Não dá para ficar desesperado achando que ele vai travar e vai parar. É claro, é máquina, mas eu diria que, na minha experiência aí na estrada, eu sempre fui feliz com ele e estou sendo feliz aqui na Max também. VMix, nós temos hoje 4 licenças e cada licença você tem direito a 2 máquinas. Então, assim, a gente pode ter 8 máquinas de VMix também na estrada, né, para atender todos os tipos de evento em si. Zoom, 6 contas com 300 acessos cada conta. Né? Então, isso é o que a gente já tem na casa, quando precisa em si. É claro, tem situações que tinha um cliente, por exemplo, que ele queria 1.000 acessos, mas ele era um cliente que normalmente a gente pede para o cliente acabar fechando direto. Né? Quando envolve muita situação de querer acesso, tal, eu já passo a situação para o Léo também, o Léo avalia, que o Léo é o administrador master das contas do Zoom, e aí acaba resolvendo. Mas são 6 contas com 300 acessos cada uma. Intercom. Esse é um... Ivan, só para não perder do Opa. slide anterior, sobre esses acessos do Zoom, se esse exemplo que você deu de 1.000 pessoas, eu teria que ter, então, 4 contas para atender? E aí eu divido as pessoas dentro disso? Não, o que acontece? São salas de reunião. Então, você teria 4 salas de reunião, mas você não vai conectar... Você pode até linkar uma sala na outra, mas não vai ter interação de todo mundo com todo mundo. São 4 contas. Né? Então, tipo assim, beleza, eu tenho 6 contas, eu consigo fazer um evento com 1.000 pessoas. Não consegue. Entendeu? Então, você consegue, mas vai ter que dividir o pessoal por salas. Então, eu transmito um evento para 2 salas, eu vou ter 600 pessoas. Não consigo fazer as 600 pessoas numa sala só. Porque é justamente isso que encarece a diferença de valor entre 300 pessoas e 1.000 pessoas, que é o próximo estágio. A diferença ela é muito grande, né, para você ter uma assinatura mensal.
Então, não vale tanto a pena. Tá, mas aí, por exemplo, se não for ter interação entre palestrante e público virtual, eu posso pegar a mesma imagem do palestrante e jogar em e mandar para as duas reuniões. Porque aí, você cria as reuniões diferentes e manda o mesmo sinal para as reuniões. Então, o único problema é que a pessoa que vai distribuir esse link tem que deixar ciente, 300 pessoas dentro desse, 300 dentro desse. Sim. E aí vai dar esse conflito. Exatamente. Né? Vai ser clicando no link lá. Né, você vai dividir elas em salas, né, como se fosse dividir em salas normais mesmo, com capacidade para cada sala, né, e você transmite o mesmo sinal. E, é claro, você não tem interação de uma sala com a outra. Tá bom. Né, porque, às vezes, o cara... fulano está lá, ela quer falar... deixa eu falar com fulano... Mas não está naquela sala, está numa outra. Então, essa questão de interação, de transmissão para salas diferentes, tem que tomar muito cuidado com do que, às vezes, é combinado, para o cliente não entender errado. Mais uma pergunta? E, assim, normalmente, eu prefiro sempre mandar máquinas do Zoom separada do vMix. Né? Em algumas situações... Né, de última hora, por exemplo, preciso entrar no Zoom, preciso ter um participante que vai vir via Zoom. A gente consegue receber ele diretamente pelo vMix. Então, a gente consegue trazer essa contribuição remota via vMix. Né? Eu sempre prefiro deixar separado por questão de pinagem, por questão de não sobrecarregar. E quando eu também recebo isso... Né, via um Note separado, eu consigo distribuir isso tanto para o vMix quanto para casa, porque às vezes você vai ter que projetar isso no LED, então você não fica preso literalmente no vMix para fazer isso, né, porque senão eu até perco uma saída do vMix para poder gerenciar isso e mandar esse pinado, né, para fora, vamos falar assim, para o painel de LED, para o telão que seja. Então eu sempre prefiro receber o Zoom num Note separado, né? Eu digo assim, em última hora, Ivani, entrou um Zoom, beleza, a gente está com o vMix, a gente vai conseguir trazer esse Zoom para dentro do vMix. Mas o ideal é sempre considerar o Note para Zoom também. Intercom, esse é o Intercom que acabou de chegar na casa, que é um Solidcom com 20 pontos, né? Então, com esse Intercom você consegue criar até 6 grupos. Então, às vezes, você tem lá pessoal da produção, você consegue criar e depois você acessar e conversar entre grupos em si. Então, tem toda a configuração. Então, além disso, você consegue falar o que cada ponto vai fazer, se ele pode ou não fazer alteração em si. Mas é um intercom de 20 pontos e você pode montar até 6 grupos. É claro que ele também pode ser cascateado e você também pode adicionar nele outros intercoms mais antigos, né? Então, esse acabou de chegar, ele chegou, já tinha ido para uma alocação da Fulcine e acho que já está de volta na casa. O M1, que todos conhecem, né, é um intercom de 8 pontos, que também a gente acaba utilizando muito ele cascateado com uma outra base em si, e você pode duplicar, fazer 16 canais, pode fazer até 24 canais, 3, eu diria que é o ideal, acima disso já é um pouco mais complicado. Os intercoms, o Solidcom Pro, que nós temos com 8 canais, com 4 canais. Intercom é uma coisa que eu tenho conversado com o Zé também sobre isso, porque o que acontece? Hoje ninguém mais quer usar o intercom com fio, né? Então, praticamente o com fio fica ali travado, né? E a gente sabe da demanda, né, que o áudio precisa, que a imagem às vezes precisa. Eu digo assim, a demanda não só demanda de cliente, mas demanda de equipe também, né? Então, eu tenho conversado com ele, acredito eu que venham novos kits também. Como é que funciona hoje a questão de intercom? Só para vocês terem uma noção, em questão de disponibilidade. A gente tem alguns intercoms, que nem o M1 e alguns kits de intercom, que ele fica sobre a custódia da captação, né? Mas também tem outros kits de intercom que ficam na custódia da Fulcine, que foram comprados pela Fulcine para locação, tudo, mas a gente também acaba utilizando
utilizando na Max, do mesmo jeito que os intercoms que tem custódia nossa também ficam disponíveis para a Fulcine. Então, assim, pense que, assim, às vezes, não tem intercom, não tem intercom, né? Então, assim, não é uma situação só dos eventos da Max, né? Tem a situação de locação. Então, assim, mas isso é uma coisa que eu e o Tarifa também a gente tem alinhado sobre isso. E a ideia é comprar mais kits de intercom para suprir todas as necessidades. Esses modelos de AirTech são modelos um pouco mais antigos, mas também funcionam bem. É claro que quem usa o Solidcom e usa o AirTech vai falar assim, não, esse é ruim. É ruim. Não quero esse. Todo mundo vai querer esses figurinhas aqui, ó. Mas esses aqui também funcionam super bem, né? E muitas vezes salva. Ivânio, tem intercom de 4 pontos aí, tem AirTech. Então, assim, funciona bem. É aquilo que eu falei. Tem qualidade de diferença de entrega de áudio? Tem qualidade de diferença. Mas ele vai entregar o que ele precisa. Então, é melhor do que nada. Concorda comigo? Do que a gente fala assim, não tem. Na parte de link de câmeras, hoje a gente trabalha com os 2 links, que é o Holyland Mars 4K e o Teradek. Que é o que nós temos aqui, ó, inclusive, para fazer as transmissões em fio. Então, assim, toda vez que vocês forem considerar o gimbal, né, numa planilha que eu tenho alinhado com a Amanda também em relação a isso, em relação até à questão de preciário, a gente já coloca o kit, porque não adianta você falar assim, vou colocar o gimbal, beleza, né? Só que esquece do transmissor, né, e esquece da câmera. Então, o que acontece? Exatamente. Não vou nem falar de cinegrafista, viu? Nem de assistente, nada. Mas, assim, o pessoal, nem sempre, o pessoal coloca lá que eu preciso de um gimbal. Beleza. Coloca o gimbal no aprovado, aí eu vou olhar a relação, cadê a câmera do gimbal? Não tem. Cadê o transmissor do gimbal? Também não tem. Então, assim, para evitar essas coisas, facilitar também. Toda vez que vocês, no futuro, não sei qual é a situação que vai estar hoje no Flow, mas no futuro a ideia é quando vocês lançarem o gimbal, já entra um kitzinho do que vocês precisam para o gimbal. Ivânio, voltando um slide ali, uma pergunta. Existe um limite de distância entre um e outro? Sim, esse aqui em média 500 metros, esse daqui 400 metros. Só que acontece, quando a gente fala 500 metros, 400 metros, 450 e 500. Às vezes compensa você deslocar essa figura aqui, né? Isso já aconteceu em evento, por exemplo, a distância é 400 metros, é 500 metros, mas eu preciso de uma cobertura de 700, 800. Você cabear, colocar esse cara aqui no meio do caminho. E aí você tem 400 metros para cada lado. Então, isso já aconteceu, mas a distância colocada na especificação técnica de cada um, esse daqui em média 500 metros, esse daqui em média 450 metros, esses aqui são 300 metros. O AirTech, não vou mentir que eu não tenho de cabeça agora não. Não vou lembrar, mas esses eu sei que é essa metragem. Mas essa distância geralmente atende já as demandas? Atende. O que acontece? Você tem tanto para esses caras aqui, você tem antenas repetidoras. Então, você consegue ampliar a cobertura deles em relação a isso. É claro que o que acontece, eu sempre falo o seguinte, dependendo da situação, né, isso já aconteceu muito no Transamérica, por exemplo, o pessoal quer usar isso daqui para sair de um pavilhão e ir lá para o outro, lá. Ou sair no Expo Center Norte ali, por exemplo, o cara está num pavilhão amarelo, ele quer ir lá para o vermelho e sair continuar conversando. Aí, nesse caso, quando tem esse risco, já é melhor oferecer os rádios normais para você não correr esse risco, porque você tem uma limitação. Mesmo que você fale para o cliente, porque quando você fecha com o cliente, tá legal, mas na hora ele coloca no fulaninho da produção lá, e é aquele cara que vai querer falar lá do outro lado e que todo mundo escute, entendeu? São objetivos diferentes, né, cara? São objetivos diferentes. Entendi. Obrigado.
Inclusive, até essa semana a gente teve algumas perguntas em relação até ao orçamento que tinha de vocês em relação à Intercom. O que acontece, né? Quando você tem uma situação que você tem que derivar vários canais, né? Você tem que falar com muita gente ao mesmo tempo, né? Esse gerenciamento ele tem que ser feito por uma pessoa que conheça. Então, eu até sugeri isso, falei, gente, olha, a gente tem alguns intercoms na casa que pode até atender parte desse orçamento. O perigo é você gerenciar isso tudo. Então, às vezes, não compensa o risco. Então, tem situações mais complexas que compensa você contratar uma empresa que faça isso. E, pelo menos, você vai ter a garantia que o cara que está ali vai saber o que está fazendo. Mais alguma pergunta? Henrique. Ivânio, você pode falar um pouco mais sobre os setups que a gente pode colocar em um evento corporativo? Porque você sempre indica a gente colocar 3, né? Uma geral e uma de cada lado. Quando o cara não tem dinheiro para tudo isso, ou você precisa apresentar alguma coisa mais barata? Era justamente o que eu ia falar agora. Engessada? Eu sempre falo o seguinte, gente, não vendam transmissão com 2 câmeras e 2 cinegrafistas. O que acontece? Você fica muito, muito engessado. E outra, em qualquer evento, eu vou ter que ter uma câmera geral, que é a que vai me salvar de tudo. Ela vai pegar tudo que está acontecendo no evento. Então, é uma garantia de imagem. Então, por exemplo, se você fecha um evento com 2 câmeras e 2 cinegrafistas, um cinegrafista ele vai fazer assim, ó, nada. Porque a câmera vai estar na geral, ele vai fazer o quê aqui? Nada. Ele vai ficar olhando para a câmera o dia inteiro. Então, fechou 2 cinegrafistas, dá um jeito de colocar 3 câmeras. Coloca uma câmera para geral, não precisa colocar o operador nela. Né? Então, isso facilita muito. Porque que acontece? Eu tive uma situação de um evento, não vou falar quando foi, mas foi um tempo atrás aí, onde você tinha fechado, né? Tinha uma plenária, uma mesa solene com 10 pessoas sentadinha, 10 pessoas, um púlpito de cada lado, que eles iam falar simultaneamente, com 2 PTZs. Aí fala para mim, o que a gente faz com uma situação como essa? Assim, beleza, o cara está falando ali, eu tenho que colocar uma PTZ ali. O outro está falando ali em simultâneo, a outra PTZ está ali. E eu faço o quê com os 10 que está aqui no meio? Então, assim, infelizmente, aí o que eu tive que fazer? Eu mandei 4 câmeras para fazer o evento. Mandei 4 câmeras. Porque senão não ia entregar. Não ia entregar. Então, assim, é claro, não estou falando para vocês que se vocês fizerem uma situação e faltar eu vou entregar, não. O que eu tenho feito é orientado vocês, né, a incluir esse equipamento e incluir no aprovado. Né, porque não pode ser dessa forma. Então, é claro, se vocês também não têm a noção de como tem que ser feito, eu vou estar sempre à disposição para estar orientando, que é o que eu faço. Eu não mando no grupo principal, eu vou lá no privado e converso com a pessoa e falo, gente, me ajuda aí, né? Senão depois vocês vão reclamar do conteúdo gravado e como é que eu vou fazer? Então, assim, você imagina, 2 PTZs para fazer um cenário como esse, fica... Então, assim, eu diria que o mínimo para a gente fazer uma transmissão decente, o mínimo são 3 câmeras, né? Não tenho... Pode ser 2 câmeras, 2 câmeras no tripé, por exemplo, uma geral, uma fechada, que vai fazer o detalhe. Então, corto para geral e vou com a fechada. Ou um gimbal para fazer plateia e fazer subida de palco. Assim, todo evento você tem lá que anuncia o palestrante. Pô, aquela subida de palco é bem bacana você fazer com gimbal também. Beleza, não tem dinheiro para gimbal, não vou pôr gimbal, vou colocar uma terceira câmera lá na frente. Então, a gente põe uma câmera no tripé e no dolly. O
cara vai ali, ele consegue fazer plateia, consegue pegar a subida de palco. Então, assim, a gente está montando esses kits, né, esses kits que você podem estar vendendo, mas o que acontece? Não fiquem... tem a necessidade, vai mandar orçamento, me chama. Né? Eu sei que a gente já faz isso com alguns daqui, e aí a gente senta e conversa, vê como é que vai ser o evento em si. É claro, tem aquela questão do... Ivânio, mas a gente recebe uma lista da concorrência e a lista vem daquele jeito. Só que assim, se for para a gente trabalhar, igual a concorrência fosse entregar um material de péssima qualidade, né, porque o que acontece? Se uma outra empresa for fazer com 2 câmeras ali e entregar, não é Max tal, não vai ter um peso. Agora, a Max ela vai fazer com 2 câmeras e vai entregar com aquela qualidade, eles vão falar assim, nossa, viu o material que a Max entregou? Então, assim, gente, se a gente tem toda a situação acontecendo, toda a nossa entrega acontecendo, né, e vocês também não baterem um pé e falarem assim, olha, não adianta, porque a gente sabe que precisa de 3 câmeras. Né? Então, assim, e outra, puxa um pouquinho ali do vídeo, puxa um pouquinho do áudio, vai ajustando ali, coloca a 3ª câmera, pô. Você consegue passar para a gente um script de perguntas que, em tese, são obrigatórias para a gente fazer para o cliente para montar um escopo completinho? Consigo, eu vou montar isso bem bacana, né? E se for preciso, né, eu me coloco à disposição a sentar com cada um de vocês e a gente passar esse script e ter essa conversa, né? Uma coisa que também foi colocado, né, que foi alinhado com o Zé quando entrei aqui, como eu também tenho a questão de orçamento, a facilidade por 30 anos eu mandar orçamento e saber como que é a concorrência, tanto é que esse preciário que está entrando para vocês, a base dele eu criei, depois validei com o Zé em si. Então, assim, se tiverem necessidade de conversar a respeito de valores, né, eu estou aberto a isso. Né, e não é uma coisa que está fora do que o próprio Zé, quando nós conversamos sobre isso, ele falou, Vânia, eu preciso que você me ajude com o preciário em relação à captação. Justamente por essa questão de eu ter uma noção dos valores do que são cobrados aí no mercado, até mesmo por participar de concorrências, de participar, né, de concorrência com outras produtoras em si. Então, assim, eu me coloco à disposição também. É claro, a gente vai montar uma base para isso, para você ter essa noção. Só que o que acontece? Tudo aquilo que a gente conversar e alinhar em relação a valores, né, não pode achar que é o valor que eu estou cobrando. Porque já chegaram para mim uma vez e falaram assim, Ivânio, quanto você cobra para fazer esse evento aqui para mim? Eu falei, peraí, opa, né, não é quanto eu cobro, né? Eu estou te dando uma noção de valor do que o mercado aplica, e aí você tem que trazer isso para a realidade Max, né, realidade de comissão, realidade de nota, realidade de custo fixo, de tudo, e vocês fazerem adequação no valor final para mandar para o cliente. Né? Então, o que eu posso fazer por vocês é realmente ajudar nessa questão do preciário também, se for necessário. Bora, gente. Mais uma pergunta? Aí a minha pergunta é por que vender captação da Max? Quais são os nossos diferenciais? Por quê? Por quê? Por que não vender? Por que não vender? Ei, me ajude aí, gente. Vai, vamos lá. Um por vez, calma, um por vez. Qual o diferencial que nós temos em relação à questão da concorrência? Eu acho que passa posicionamento, né? De atender um evento completo, mostrar que a gente é capaz de atender todas as áreas do audiovisual e que tanto equipe quanto equipamento a gente tem capacidade para isso. Tá indo bem. Agora, e em relação à captação? Por quê? A captação Max é diferente da captação de outras empresas?
Não vou falar o nome de empresas não, mas vocês vão entender. Essa resposta dele principalmente porque a gente é uma full service, né? Então, captação faz parte de ser uma full service, é isso mesmo. Nunca deveríamos ter deixado de vender captação, né? É esse o ponto. Agora, qual é o nosso diferencial em termos de captação? Qual é o nosso diferencial? Vamos lá. E aí? Eu acho que é ter você aqui com a gente. Olha lá, ó. Não é não? Gente, captação, o que acontece? Eu sei disso e posso falar com toda a propriedade. Quando você chega num evento, né, e você é o patinho feio do evento, é o que chega por último, sai primeiro. Não sei o que. Então, assim, isso aí eu escutei a minha vida inteira. Então, qual o diferencial que nós temos? Eu tenho um time que é o time top, é o melhor time do mercado. Eu tenho o melhor time de áudio, eu tenho o melhor time de luz, tenho o melhor time de imagem, o melhor time de projetos, a meu favor. Porque a captação, diferentemente de outras áreas, o que acontece? Eu dependo, sim, deles. Se o cara da luz não fizer uma luz bacana, a minha imagem vai ficar uma droga. Se o áudio vier zoado, esquece. É aquilo que eu comentei lá atrás, né? Vou ter problema em relação à questão do áudio. A imagem, não adianta eu fazer uma imagem maravilhosa com a câmera, né? E lá no LED a imagem está zoada, né? Então, todo mundo vai trabalhar pelo mesmo propósito, de fazer uma entrega completa, né? E projetos. Eu estou sentado aqui, vou lá no Paulo me ajuda aqui, cabeamento aqui, uma noção de cabeamento. Então, assim, tudo ao meu entorno aqui me favorece a ter uma entrega de qualidade, uma entrega que é no padrão Max. Então, isso é um diferencial. A gente não tem isso nas outras produtoras. E sem falar no time, que é que eu falei para você, essa galera que está aqui, eu fico tranquilo em relação a isso. Eu não vou me preocupar com o áudio lá, porque eu sei que vai me entregar o melhor. Eu sei, o pessoal da imagem, eu sei que o conteúdo vai me entregar, entendeu? Então, assim, eu fico bem tranquilo em relação a isso. E dependo disso, né? Porque é uma junção. Eu recebo praticamente de todas as áreas aqui para poder ter o meu produto final entregue com qualidade. Né? Então, e não é simplesmente... E assim, fora isso, a gente tem uma situação que é pessoas. Né? Tudo depende do olhar das pessoas aqui. Tirando a PTZ, né? Eu tenho um evento com 4 câmeras, por exemplo, a imagem que cada um vai me tirar ali é o que vai fazer diferencial do meu evento. Eu até brinco, né? Eu vou repetir isso novamente, e que cinegrafista é que nem criancinha pequena. Né? Quando um faz uma graça e o pai vai aplaudir, o irmãozinho vai querer fazer uma graça melhor ainda para o pai aplaudir. Se o cinegrafista tira uma imagem, o DTV elogiou, que imagem! O outro vai se virar, vai se torcer para tirar uma imagem melhor ainda. E o que a gente ganha é um produto final de qualidade. Certo? Em termos de ter tudo à disposição, eu acho que... Eu sinto muito assim que quando vem outras equipes de fora fazer captação, se o briefing muda um pouquinho e falta um cabo, é muito difícil alguém da house de áudio emprestar um cabo para captação. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu, como técnico, já deixei muitas vezes os caras do outro lado se ferrarem, porque eles não eram do meu time. Então, isso que você está falando... Porque faz sentido. Se der ruim, é culpa minha também. Né? Então, se eu não empresto porque não é do meu time, deixa o cara trazer as coisas dele. Afinal, o briefing é dele, o contrato é dele, o equipamento é dele, tudo isso. Mas acho que quando a gente está falando de ter um só time na house, é justamente pelo fato de a gente poder contar com esse mesmo time para solucionar tudo até que o evento comece. Então, faz sentido eu ter um time de áudio, luz, imagem, projetos a favor de um time de captação, e isso eleva muito a qualidade, de fato. Até as reuniões prévias, né? Então, a gente participa de todas as reuniões, então, assim, uma outra produtora não vai participar. Então, eu vou saber muito mais do evento, vou estar na mesma página que todo mundo, então, isso faz muita diferença. E, assim, não vou colocar fotinha aqui, mas eu quero agradecer aqui o Luiz, que o meu time não é um time gigantesco, mas é um cara ali que... Eu e ele, a gente sabe o que a gente faz para poder contornar e tirar um histórico de captação que a Max tinha, que é um histórico negativo, né? E eu sei que é uma evolução a cada dia, né? Então, e eu quero contar com a confiança de vocês
e me coloca à disposição para o que for preciso, tá bom? Isso aí. Obrigado, Ivânio. Valeu pela força aí. Todas as explicações, acho que detalhes de custo é isso, sentar com cada um, entender, desenvolver os kits e por aí vai, né? Aqui na nossa tela tem o QR Code de avaliação desse treinamento, que é diferente do Paulo, que eu vou deixar daqui a pouco. Então, avaliem 2 minutinhos aí o que vocês acharam, dá uma devolutiva para o Ivânio também, para até a gente poder melhorar a próxima, né? Vamos fazer muito em breve aí, mais profunda. Exatamente. Melhor.